Se você só acompanha o basquete moderno, o nome Ben Simmons pra você, com certeza lembra fracasso, falha, erro. Mas sabe que quando ele entrou na NBA, ele só não era um grande prospecto, como ele deveria sim ser o próximo Magic Johnson ou o próximo LeBron James. Caso você queira se aprofundar um pouco mais nesse caso, eu tenho um vídeo de 20 minutos só dedicado ao Ben Simmons, que aqui você vai saber sobre toda a história, percurso e por que esse início de abertura pra mim falando dele. Mas nesse momento eu vou focar só na atualidade, e a atualidade é que, infelizmente, o Ben Simmons e um cone é a mesma coisa. Infelizmente, depois desse dia, o Ben Simmons, que era um armador, que era o cara que infiltrava, que era o cara que ajudava os 76ers a ter uma certa força no ataque, simplesmente sumiu. E aí depois disso a gente teve o efeito borboleta do Doc Rivers, que também não é nenhum tipo de treinador milagroso de outro nível, ter piorado a situação dele, ter humilhado o Ben Simmons. Aí depois o Joel Embiid veio falar que eles não são babás pra cuidar de gente grande. Piorou mais ainda o clima no vestiário. Aí depois teve a questão de um tema sério, que eu não vou debater muito nesse corte. Eu dei minha opinião no vídeo comprido. Se você quiser ver eu falando sobre isso a fundo, vai no vídeo comprido. Mas dele falando sobre o início da doença mental dele, que ele precisava de tratamento, aí depois foi doença nas costas, e aí a dor das costas piorava com o mental, aí ele nunca jogava, aí começaram a ver aquele ciclo do Ben Simmons, onde começava a temporada, ele jogava mal, depois falava que tava com lesão, e aí ele fazia uma off-season chutando bolas absurdas de 3, step back, correndo, pra simplesmente não fazer uma bandeja, pra gente chegar nesse ponto aqui, onde ele só jogou 17 jogos no Clippers, não foi titular em nenhum, lembrando que quando ele entrou na NBA, ele entrou como novato de titular do 76ers por 4 temporadas seguidas, e você podia ver que ele tinha médias muito boas, 17 pontos por jogo, 9 rebotes, era um baita defensor, 2 roubos de bola, 1 roubo e meio, porém hoje em dia ele não faz nem 3 pontos por jogo mais, isso quando consegue entrar em quadra, e simplesmente uma força absurda, que era o Ben Simmons, por preguiça dele. Se você discorda comigo, veja o meu vídeo por completo, que lá estão meus argumentos, já falei que eu não vou aprofundar isso aqui, que por preguiça dele, infelizmente, ele cavou sua própria saída da NBA. Mas por incrível que parível, ainda existe 2 franquias que querem o Ben Simmons no elenco. E é muito irônico essa franquia ser o Boston Celtics, agora que eles mandaram todo o seu elenco campeão embora, e o Knicks, que, como eu sempre falo, aqui o Guibera vai ter que me dar razão. Quando eu falo que o Knicks é o Palmeiras com a administração do Paysandu, eu só preciso mostrar essa foto pra ele. E se isso acontecer de verdade, eu não preciso nunca mais me explicar na vida, porque o Knicks é o Paysandu com a grana do Palmeiras, entendeu? Ben Simmons na Euroleague seria branco. Ben Simmons na NBB não jogaria direito, porque quando ele encontrasse o Jorginho, ele ia passar a bola por medo, mesmo estando embaixo do garrafão. E dando uma pausa no meu debate aqui, tem a descrição do post falando: muito mudou desde que o Ben Simmons era um All-Star. Sim, Ben Simmons já foi um All-Star. Agora o primeiro pick é um agente livre para a temporada 2025-2026. Meu irmão, se nem o Clippers quer você, se nem o Nets quis você, é um puta alerta vermelho. E de acordo com o vazamento do Brad Siegel do Clutch Sports, o Celtics e o Knicks são os próximos que estão interessados nele. Enquanto um time cavalo de Troia ainda poderia entrar nas negociações, esses 2 times da Conferência Oeste são os mais discutidos para ele ir jogar. A previsão pessoal do Insider é que ele vai para Nova York, e a gente sabe que ele não tem sido o mesmo jogador desde a temporada 2020-2021, onde ele fez médias de 14 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, que foi desde aquela parte ali da bandeja que ele passou. A última temporada, que foi dividida entre os Nets e os Clippers, viram médias caírem para 5 pontos, 4 rebotes e 5 assistências por 51 jogos. Talvez outro começo para o Ben Simmons seja o que ele precisa. E aqui já vai entrar o psicoanalista, tá? Sinceramente, para mim, o Ben Simmons estar na NBA é a mesma coisa que o Doc Rivers ainda conseguir ser treinador. Não existe razão nenhuma para o Ben Simmons estar jogando em um time da NBA que não seja agência, contrato, jogadores que foram medianos no sua pior fase ainda desempenharam melhor do que a média do Ben Simmons na sua pior fase, e em 2 anos nunca mais pisaram mais na liga. Com todo respeito, eu acho que se o Isaiah Thomas voltasse hoje pra NBA, ele tinha um rendimento parecido ou melhor que o Ben Simmons, com 1 metro a menos de altura. O especial do Ben Simmons sempre foi principalmente passe, depois infiltração no garrafão e defesa. Sendo justo com Ben Simmons e pegando as 3 últimas passagens dele, ele não foi um destaque nem no ponto. Assistências está até aceitável, menos no Clippers, mas beleza, 6 assistências tá bom ali, 6 para 7. E de defesa ele teve um brilho aqui no Brooklyn Nets em rebotes, mas de resto, nada que um pivô um pouco mais moderno, chute para 3, não possa fazer.
Ah, que isso, mano. Ben Simmons, se fosse trans e jogasse na WNBA, seria banco. Aí vocês estão começando a perder a linha. Aí vocês estão começando a perder o controle já. Eu não entendo como o Ben Simmons ainda consegue, como tem times que acham que pode aproveitar do Ben Simmons. Eu sinceramente acho que não importa que começo ele tenha, que novos ares ele tome, que time ele venha disputar, porque justamente foi esses novos ares que ele teve. Quando ele foi para o Brooklyn e eles ainda tentaram ele por 80 jogos mais ou menos, eu tô somando tudo, tá? E não chegou perto. Ele não precisa nem chegar no auge, mas não chegou perto do rendimento que ele tinha, um cara daquela altura. Ainda existem highlights, na verdade lowlights que a gente fala, né? Ainda existem lowlights. Olha o que acontece exatamente aqui. O novo começo, tá? 3 anos pra ele conseguir esse novo começo, e o que acontece é exatamente isso daqui. Ele tá aqui embaixo, com certo espaço, os jogadores, como o próprio Giannis, estariam pelo menos virado pra cesta, ele tava de costas. E a primeira opção que ele tem do cara na lateral dele, do cara na frente dele, é passar pro Kevin Durant, que tá no meio da quadra, e aí a gente só ouve o Kyrie Irving. Aqui, ó. Olha como o Kyrie Irving, ó. Olha como o Kyrie Irving se exalta com Ben Simmons, tá ligado? E aí, o que a gente vai falar do Kyrie Irving nesse caso? A gente vai falar que ele também não tem que cuidar de babá? A gente vai falar que o Joel Embiid não foi inocentado? Quantos novos reinícios o Ben Simmons ainda vai precisar pra ter momentos igual esse, que dessa vez foram os narradores que não tancaram? Ó, Ben Simmons tá aqui, ele rouba a bola, eu vou até sair da frente de vocês, pra vocês não perderem nenhum detalhe. E ó, só tá o Ben Simmons e o Brook Lopes e o Ken Johnson. Ben Simmons, Brook Lopes, Ken Johnson. Ben Simmons, Brook Lopes, Ken Johnson. Eu já pausei na parte certa. Cara, ele chega andando. Aqui, deixa eu destrinçar essa jogada. Ao invés de ele vir correndo pra enterrada, igual era a força do Ben Simmons antigamente, que ele simplesmente vinha correndo com o defensor na frente e enterrava por tudo. Dessa vez ele vem andando. Olha, caminhando, quase parado. E aí quando o Ken Johnson, porque vocês podem até falar, não, foi estratégia de passar e confundir o Brook Lopes. Quando o Ken Johnson devolve a bola pra ele, ele pega a bola embaixo da cesta. Primeira coisa que ele faz é soltar a bola do Brook Lopes. Esse é o cara que precisa de um novo início? Ou se fosse o Brian Scalabrine já tinha sido chutado da NBA? E esse trecho que eu deixei falando do fundo são os narradores pistolas falando, cara, ele tinha que ir pra cesta, ele tem que chutar, o que ele tá fazendo? Nem os narradores tancam mais o que tá rolando. Olha isso, você faz seu papel de conseguir uma bola, de conseguir roubar, ele vem andando, ele passa pro Ken Johnson, o Brook Lopes já tá vendido, pra jogada. Aí ele simplesmente solta a bola no tá ligado? E a gente tá falando do cara, fazia jogadas absurdas, que quando ele realmente, olha isso, ele ainda ia pra cesta pra fingir o passe pelo menos. A gente tá falando de um cara que nem mesmo a contribuição de armação ele tá contribuindo mais, sabe? Nem os pontos que ele gera, por só ser um grande visionário de quadra, ele tá gerando mais, entendeu? Vamos ver esse lance, por exemplo. Aí, ó. Olha isso! Olha isso! Esse lance, só esse lance do Ben Simmons já é muito mais físico do que tudo que ele fez nesses 2 lances com o Nets. A gente perdeu esse Ben Simmons. Infelizmente, acabou pro bem. Não sobrou nada para o Ben Simmons, virou beta, tá ligado? Mas o que esses times esperam com Ben Simmons? Porque sabe o que eu sinto também? Eu sinto que esse time vai acabar gastando dinheiro. Vão fazer uma renovação de 2 anos por 5 milhões. Que vai tirar o espaço para alguém que deveria completar seu elenco, que iria atuar no seu elenco e vai ser somente mais um banco caro para sonegar imposto. Não é possível. E eu não falo isso como visão de time, porque aí o time dane-se. O time faz as escolhas dele, faz merda, o time faz essas cagadas. Mas como fica o papel do torcedor? Que enquanto tem várias outras chances de moleques que não foram draftados, que estão aí fora, poderiam fazer muito mais que o Ben Simmons, tem que perder espaço pra esse cara que só vai trabalhar na rotação, entendeu? Se trocar o João Victor, zagueiro do Vasco, pra NBA e o Ben Simmons jogar na defesa do Vasco, não muda, continua a mesma coisa. Ah, meu Deus. Tô falando, manda ele um ano lá do Partizan que ele volta outro. Os egos são muito inflados da NBA. Falta muito jogo de time. Time que não, e tem um detalhe sobre ego. Veja o meu vídeo por completo. Se você não concorda muito com o que eu tô falando, veja o meu vídeo primeiro, que é um documentário do Ben Simmons, e depois
conclua a sua opinião aqui nos comentários. Mas se a gente pegar o histórico aqui do Ben Simmons, eu não vou nem ler por completo, porque é como eu falei, sobre ele ser um prospecto, sobre ele ser tipo um Magic Johnson alto com visão de passe, o próximo LeBron James, eu falei já no meu vídeo. Mas é uma questão de indisciplina. Por exemplo, quando ele foi forçado a treinar e tava com o celular no bolso e não treinou direito. Quando o Sixers ofereceu apoio psicológico quando ele estava com problema psicológico e o Ben Simmons recusou. O que não quer dizer que o 76ers não tem culpa na história, mas automaticamente inocenta o 76ers porque eles ofereceram ajuda. Com o Ben Simmons toda hora tendo uma certa lesão, jogando um total de uma temporada em um período de 4, as piadas que ele sempre treinava de 3, estava treinando chuto de 3, se é aquela pataquada que eu mostrei pra vocês, 124 milhões gastos em salários, tá ligado? 10 anos sem criar um arremesso, sem chutar uma bola de 3, com o Gold falando, ele precisa de um arremesso. Ele foi avisado. O Kobe Bryant prevê o futuro do moleque. Como que ainda existe um time, existe um elenco que tem interesse no Ben Simmons? Como? Como que ainda existe time que pode apostar no Ben Simmons? O Ben Simmons deve ter um agente, pica. Mas, cara, tem uma mistura caótica, tanto de falta de disciplina dele, como sempre tem lesões misteriosas que depois de um tempo, quando ele usou a carta do problema psicológico, que eu acreditei muito por muito tempo, enquanto ele usava essa carta, passou no 76ers, até os americanos começaram a duvidar. Como que um cara desse ainda é procurado pelos times? E o Boston, pra mim, só mostra que eles fizeram bosta em mandar todo mundo embora, porque pra procurar o Ben Simmons agora, mas um cara desse não tem mais futuro. Um cara desse queimou todas as fichas, que já queimou todo o seu potencial e foi pra bosta, e simplesmente não vai render mais o que deveria. Mas de algum jeito, os times ainda acham que ele vai brilhar Ele é o Bradley Beal do Suns nesse momento. Esse cara tá sendo cogitado no lugar de outros jogadores de rotação. E eu tenho certeza que o time que ele escolher, se for Boston, vai entupir a folha salarial de novo. Se for o Knicks, vai desfazer esse elenco que foi pras finais de conferência e simplesmente vai destruir todas as esperanças que o torcedor desse futuro time tenha. Não sei como o Ben Simmons ainda está na NBA, só que sinceramente o caso do Ben Simmons é um caso de contagem regressiva pra ele sair, porque o único jeito de ele estar até agora é ele ter as costas quentes, do mesmo jeito que o Doc Rivers ainda tá na NBA, costas quentes com o nome muito bem de alguém da liga. É bizarro, bate na madeira 3 vezes, eu quero ele longe do meu Phoenix Suns. É o ego acima do time, é a disciplina acima da vontade, é o salário pago pra ficar coçando o saco. Ele é uma mistura de gasto de potencial com chance daquilo que poderia ser, com desperdício de talento, sei lá. Eu sinceramente acho que o 76ers atrapalhou sim a carreira dele um ponto, porque é o 76ers, mas em algum ponto ele tem que ser responsável pelas atitudes dele. E esse fim de carreira eu acho que não tem como culpar mais ninguém. Foi dada a oportunidade, foi dado todas as coisas que ele poderia ter, mas simplesmente não tem mais não tem mais como defender. Ele ainda vai demonstrar ter talento nos treinos. Sempre que ele chuta de 3, ele mostra talento, né? Agora, se você quiser ver o Agora, se você quiser ver o dilacerando mais veneno em cima do Ben Simmons, vire membro do canal.